Olá a todos que estão vendo esse vídeo. O intuito dele é demonstrar as principais funcionalidades do sistema, demonstrar todo o fluxo do administrador, do cliente e do despachante de trânsito. Inicialmente, a gente já pode ver uma tela inicial, onde a gente consegue visualizar e ter conhecimento de algumas funcionalidades que o sistema propõe, né? Por exemplo, o cliente tem acesso a uma tela de busca, comparação e solicitação, né? Então, nessa tela ele consegue buscar despachantes pelo seu nome, por serviço, município. Também, logo mais, quando ele acessa esse serviço, ele consegue ter acompanhamento, né? Consegue acompanhar, visualizar se aquele chamado está pendente, está em andamento, está finalizado. Mais pra frente a gente mostra certinho o fluxo e realmente confirma todas essas funcionalidades, né? Um pouquinho sobre o sistema, mas no geral é uma tela muito objetiva, muito simples, apenas com o intuito de informar, né, ao cliente, ao despachante de trânsito, quais são as principais funcionalidades do sistema antes mesmo dele entrar, né? Então, para iniciar, eu vou começar acessando o usuário do administrador para a gente ter conhecimento de quais ações ele realiza, né? Qual o objetivo desse papel dele, né, no sistema. Então, aqui a gente já consegue visualizar uma tela bem objetiva, né? Conseguimos ter conhecimento que há 2 despachantes de trânsito que estão aguardando o acesso, né? Porque quando o despachante ele realiza o cadastro no sistema, ele entra nessa lista de espera, onde precisa ser liberado para conseguir ter acesso ao sistema, né? Então, o responsável por gerenciar e liberar esse acesso é o administrador, né? Então, aqui nessa telinha, que é uma das principais, eu considero, né? Porque ela é essencial, né? É aqui que vai garantir que o administrador está liberando realmente despachantes habilitados. No momento, a gente só tem usuários de teste, só para a gente ter conhecimento de como seria esse fluxo na prática, né? A gente consegue visualizar aqui um perfil por completo, a gente consegue ter conhecimento de quais informações é desse profissional, consegue aprovar e recusar. Para a gente conseguir ter uma noção bem bacana, posteriormente, nos testes do cliente e do despachante, eu vou estar liberando todos esses profissionais de teste, né? Bacana. Agora, em serviços, a gente consegue cadastrar novos serviços e também... Eu vou cadastrar aqui um de teste, só pra gente visualizar mais lá na frente. Bacana. Agora, a gente também consegue visualizar, consegue criar, consegue atualizar. Então, tem todo um CRUD completo. Mas a ideia aqui... Claro que inicialmente a gente tem bem teste, né? Realmente são só mocks, né? Dados mocados, podemos dizer, porque a gente não tem conhecimento, né, de quais são os documentos necessários que eu preciso para realizar essa vistoria, né? O intuito é que na prática isso seja muito claro, né? Inicialmente eu deixei assim, só para a gente conseguir visualizar e ter conhecimento do fluxo, mas na prática esse seria o intuito, né? Eu acho que aqui a gente já completa o fluxo do administrador, então ele gerencia tanto os serviços, né, globais e também gerencia os cadastros dos despachantes de trânsito. Então é ele que aprova ou reprova, né? Vamos começar então visualizando o fluxo do despachante, né? Eu vou acessar aqui o do Pedro, já que o administrador liberou o acesso para ele. Legal, a gente já consegue visualizar uma tela inicial bem bacana, onde ele consegue visualizar os principais links aqui, onde costuma utilizar. Eu acho que o mais é o do Detran, porque lá ele consegue consultar multa, informações sobre o cliente e do veículo do cliente, né? Aqui a gente consegue também ter acompanhamento de faturamento e progresso. É uma coisa bem simples, bem objetiva, mas é bem bacana, porque dessa forma ele consegue ter conhecimento de quantos serviços foram realizados, quantos estão pendentes, andamento, o lucro mensal. Por enquanto, o sistema está zerado, então a gente não tem aqui nada realmente, mas o intuito é que aqui mostre realmente valores e também as avaliações que o despachante recebeu durante todos esses chamados que ele finalizou. A telinha de chamados, por enquanto a gente não tem nada, mas a ideia aqui é que ele consiga filtrar, consiga visualizar os que estão em andamento e finalizados. O perfil do despachante, ele consegue então
visualizar, é praticamente as mesmas informações que a gente viu lá na tela de administrador, mas a diferença é que o despachante consegue atualizar. E os seus serviços, né? Ele consegue editar, por exemplo, aqui a gente colocou que a transferência custa 200 agora, né? Antes era 150. A gente consegue acrescentar mais serviços também, vamos ver lá em emplacamento. Vou colocar que emplacamento eu não tenho conhecimento dos valores certinhos, então eu estudo realmente para teste, pra gente conseguir ter uma visão geral, né? Bacana. Então, a gente já consegue ver aqui todo o fluxo completo do despachante. Vai faltar realmente o chamado. Então, pra gente conseguir dar andamento nesse chamado, vamos acessar o usuário do cliente, né? Deixa eu ver aqui. Tem que dar erro. Bacana. Porque a gente precisa criar. Então, eu vou aqui criar com vocês pra gente também conseguir visualizar como é que funciona essa tela de cadastro do cliente. E posso também mostrar posteriormente a do despachante. Vou colocar aqui o meu mesmo, acho que não tem problema. Legal. Por enquanto, a única coisa que estamos validando aqui, o CPF, mas o intuito realmente é que o e-mail seja validado, a senha, por enquanto não tem importância em referente a caracteres especiais, ou letras maiúsculas ou minúsculas, mas a ideia é que isso realmente seja uma melhoria futura, né? Mas por enquanto, a gente tem um intuito, assim, um objetivo geral da gente conseguir acompanhar todo o fluxo, ter entendimento de qual seria o objetivo do sistema, né? Então, aqui a gente tem uma telinha de perfil do cliente, a telinha de chamados e a telinha principal, né? Que esse é o diferencial do nosso sistema. Que essa tela, então o cliente consegue buscar o despachante de trânsito pelo seu nome, seu serviço ou cidade. Como a gente já tem alguns despachantes cadastrados, vamos pesquisar por eles? Vou pesquisar aqui pelo Pedro. Legal. Vou pesquisar agora pela Maria. Bacana. Agora, se eu não me engano, os dois têm o mesmo... Vixe, eles não têm. Eu jurava que eles tinham. Deixa eu pensar. Bom, depois eu vou lá acessar o usuário da Maria, então, pra gente acrescentar o mesmo serviço de transferência de veículo. Pra gente conseguir ter todo um acompanhamento real de uma comparação, né? Porque a ideia é que tem aqui 2 cardzinhos, né? E a gente consiga comparar aqui os valores. Mas enfim, vamos lá. Aqui, então, é uma telinha onde o cliente consegue visualizar as informações do despachante, os serviços que estão vinculados a esse despachante, como a gente pôde ver, né? Então, lá naquela telinha onde eu faço os gerenciamentos dos serviços do despachante, aqui seriam os serviços que vão aparecer, né, para o cliente. Também conseguimos visualizar avaliações, mas como o sistema está zerado, a gente não consegue visualizar. Mas eu prometo que eu vou mostrar para vocês também. Eu vou solicitar aqui, então, a transferência de veículo, né? Opa, isso aqui é bem legal. Porque a gente tem que estar com os dados completos do usuário para conseguir dar certo. Então, vamos lá. Novamente, vou acrescentar apenas informações de teste aqui, para a gente conseguir estar visualizando o fluxo por todo, né? Não todo. Teste. Vou colocar aqui para bem. Legal, vou salvar as minhas informações. Show. E agora sim eu vou solicitar o meu... Deixa eu ver uma coisa rapidinha. Eu jurava que ela tinha. Enfim. Pedro, vou solicitar aqui o atendimento. Por enquanto, o cliente não tem muito o que ser feito aqui, né? O que ele pode fazer é, olá, Pedro, né? Ele também pode avaliar o chamado, mas por enquanto não vai conseguir, porque o chamado precisa ser finalizado para ser avaliado. Show, acho que é isso por enquanto. Aqui é um fluxo completo do cliente, né? Mas eu vou fazer mais umas ações pra gente conseguir pegar alguns detalhes. Eu vou sair aqui rapidinho e eu vou acessar a Maria, pra mim poder fazer aquela comparação, pra gente conseguir visualizar. Ela vou botar aqui transferência de veículo e vou colocar um valor bem baixinho, né? Pra gente poder fazer legal. E agora eu vou lá no despachante Pedro, né? Porque a Raíssa solicitou serviço. Show. Agora sim, pra gente ser bem objetivo e bem simples, aqui bem prático, eu vou só responder aqui, né, a Raíssa, pra gente não ser mal educado. Olá, Raíssa, tudo bem?
E eu também vou finalizar esse chamado. Finalizado. Show. A gente também consegue ter umas mensagens aqui rapidinhas, né? Bem breves. Mas por enquanto, vou deixar sem nada, né? Beleza. Eu vou sair agora. Eu vou lá na tela do cliente. Como o chamado foi finalizado, então ele está na aba de finalizados. Então, a gente consegue visualizar aqui a data de abertura, data de fechamento, informações do chamado, informações de qual que é o status daquele chamado, né? No caso, está como finalizado. E aqui um chatzinho que já deu como encerrado, porque o despachante já finalizou, já encerrou esse chamado, né? Então, não consigo ficar conversando, né? Dar andamento nesse bate-papo. Mas agora, o cliente já consegue avaliar, né? Vou colocar aqui que foi um atendimento excelente. Excelente. Show, ó, já consegue visualizar, ele consegue editar, caso tenha editado alguma coisa incorreta, né? Eu acho que aqui o fluxo do cliente está completo. A tela de busca, onde ele consegue, então, buscar a despachante, solicitar. A telinha de chamada, onde a gente consegue acompanhar, consegue buscar, consegue visualizar os chamados, né? E, claro, a telinha de perfil dele, que ele consegue visualizar todas as suas informações. Eu acho que o fluxo do cliente está completo. Eu vou dar só uma última checa. Peraí. Perdão. Uma última coisa. Eu fui lá no acesso da Maria, né? E eu não fiz o teste. Isso que é muito bacana, né? A gente consegue, então, buscar os despachantes, fazer essa comparação de valores, né? Pra gente conseguir fazer essa comparação, né? Tem entendimento, o Pedro, ele tem uma avaliação mais alta, então talvez eu contrate ele, né? Porque a Maria, mesmo que seja mais em conta, a avaliação dela pode estar mais baixa, né? É mais essa hipótese, né? Esse teatro que a gente criou agora, é mais uma ideia de qual que seria o fluxo e a escolha do cliente por optar o despachante, né? Que ele consiga ter conhecimento, tem esses despachantes que colocam esses valores no seu serviço e posteriormente o cliente que decide se solicita o chamado, solicita o serviço ou não, né? Então, agora sim, deu como finalizado. Última coisinha que eu vou mostrar é a do despachante. Você lembra que eu tinha mostrado? Agora tá aqui, ó, preenchido, finalizado e o lucro mensal que ele encerrou aquele chamado, né? E a avaliação. Então, a gente consegue visualizar tudo certinho. Eu acho que é isso. A gente conseguiu, então, acompanhar todo um fluxo do administrador, do despachante de trânsito, do cliente, né? A gente conseguiu ter todo o entendimento de quais são os seus papéis no sistema. Quaisquer dúvidas que tenha ficado, por favor, entre em contato. Fico contente em poder ajudar, né? Caso algum fluxo não tenha ficado muito concreto, né? Mas realmente é isso. Muito obrigada pela sua atenção. E tenha um bom dia.